Hoje é um dia daqueles em que nada pode dar errado. As janelas novas e a caixa d'água finalmente chegaram. E para continuar avançando com o projeto, a gente vai ter que cortar a lataria do vagalume. Vagalume é o nome que escolhemos para a nossa van. Um erro de 1 centímetro, o prejuízo será enorme. No vídeo de hoje, você acompanha o desafio de onde vamos esconder nossa caixa d'água e a instalação de 3 janelas que mudou completamente o visual do vagalume. E aí, será que deu tudo certo ou algum corte saiu torto? E hoje a gente vai abrir aqui junto com vocês, né? Estamos ansiosos desde ontem, chegou e a gente estava esperando até agora para abrir junto com vocês. Faça as honras aí. Essa veio lá do Rio Grande do Sul, hein? Exato. Agradecer aí o pessoal da Farc Industrial. O Fábio, que atendeu a gente com bastante delicadeza, foi Eles trataram muito bem, né? tirando todas as dúvidas que a gente tinha. E lá na Farc Industrial eles conseguem fazer sob medida. E aí, a nossa caixa d'água. Que legal. Perfeita, olha o acabamento. Muito Vem lindo. aqui no sol, para dar para enxergar um pouco melhor. Acabamento perfeito, Não perfeito. tem um risquinho a caixa, né? Vem bem novinha. O material dela, ele é próprio para água mesmo, para caixa d'água, certo? Você lembra o nome do material? Tem um material que ele tem que ser específico para caixa d'água, que ele não deixa passar microplástico para água. Então tem que ser desse material a caixa d'água. E olha, já vem com as furações. Ele é bem resistente contra pancadas. Forte. Vocês vão ver o lugarzinho que a gente escolheu para colocar essa caixa d'água. Vai ficar bem Vão legal. ficar bem surpresos com o resultado. E já vem com as furações, né, amor? Já com as furações. 3 furações aqui. E agora, no outro pacote, deixa eu deitar pra aí. Esse aqui tava sendo bem aguardado, né? Esse demais, porque por conta dessa espera aqui, a gente teve que deixar pausado por um tempinho aí a parte de montagem, né? A gente tava esperando para fazer o isolamento térmico, né? Terminar de passar o 3TC, porém a gente precisava concluir essa parte aqui antes. Senão ia ficar um pouquinho mais complicado. Poderia causar um retrabalho aí, né? Veio bem embalado tudo. É importante. Não tô afim de ficar com 9 dedos. Não, né? Não. Muito bem embalado mesmo, ó. Bem seguro. Não veio por correio, veio por uma transportadora. Chegou rápido, 5 dias depois que enviaram, já chegou aqui pra gente. A gente sempre rastreando por conta da ansiedade de ver chegar, então eles passam o código do rastreio. Olha. Bem embalado mesmo. Não tinha nem como quebrar no transporte isso aí. Aqui, ó. Aí. Já dá pra vocês terem uma ideia do que é isso aqui, né? Nossa, é grande. É grande. Essa é a maior. Ah, tá. E as 2 menores estão embaixo. Suponho. Aparentemente. Aí, pessoal. Que faz sentido. Nossas janelas. Janelinhas do motorhome. Olha. E acrílico. Nossa, bem legal, hein? Muito bonito. Deixa eu botar aqui do ladinho. Essas são as pititicas. As menorzinhas. E também achei num tamanho muito bom, viu? Muito. Né? Muito mesmo. Eu achava... Pro local que a gente quer pôr, ela é mais do que perfeita. Perfeita. Cadê que o Banguela não veio fazer supervisão aqui hoje? É mesmo. Vai ficar muito legal, cara. Essa daqui, as maiores, a maior, né? Ela tem o tamanho de 57 centímetros, né, mãe? Tinha visto. Eu sei que a menor é 31, as menores. As menores são 31 centímetros e a grandona acho que era 57. A pequena é 31 por 31. 31 por 31. E a outra 57 por 42? Sim, é isso mesmo. Certinho. Eu lembro que era 57, eu não lembrava a outra medida. Então, 57 por 42. A abertura dela, aqui, ó. Quando abre aqui, ela já tem um pistãozinho que solta.
Opa. Aí o pistãozinho já deixa ela aberta. E depois para fechar, 2 travinhas aqui dentro. Aí consegui fechar com a mão. Aí aqui ela vem um arco, né? Que esse arco aqui é o de acabamento lá dentro. Vou deixar aqui. Então esse arco aqui, com ele mesmo a gente já consegue fazer a marcação, né? De onde a gente vai ter que cortar aqui para pôr a janela. Então a janela maior vai ficar aqui. Vai... Grande, né? Nossa, eu achei perfeito. Peraí, deixa eu segurar. Vê? Não, eu vou encostar a janela. Vai ficar mais ou menos no meio. Muito legal. Mais pra pro lado. Um pouco mais pro outro. Aí. Agacha. Aí. Vai ficar na frente da janela. Ainda um pouquinho mais pra direita. Olha o toque. Agora dá certo. E a pequenininha, né? Bem aqui. Uma desse lado. E a outra vai ser a do banheiro, vai ser lá do outro lado. Vai ficar bem legal, hein? Vai muito. Na verdade, ela aí vai dar claridade pra dentro da van, mesmo quando a porta aqui estiver aberta. Não, eu tô falando que aqui vai a TV também. A gente tem que ver onde exatamente ela vai ficar, sim. Pra TV não tampar ela, né? Exato. Legal. Acho que a TV vai acabar ficando bem aqui nesse meio, assim, bem do ladinho dela. Ela é em fibra de vidro, né? A estrutura? Fibra. Estrutura de fibra e a parte transparente é o acrílico. É acrílico, né? Não é vidro. Provavelmente a gente vai colocar uma película insufilme aqui, né? Pra ficar mais escurinho. Sim, sim. A gente vai ver aí. E agora vamos mostrar onde vai ficar a caixa d'água lá dentro, né? Exatamente. Falta isso. Agora, só pra mostrar pra vocês antes, a gente vai mostrar onde vai ficar a janelinha do banheiro aqui. Já tem o lugarzinho dela certinho aqui, ó. Esse quadradinho aqui dá certinho já. Tá perfeita. Perfeita. Nem mais nem menos. E agora vamos às marcações para iniciar os cortes. Os cortes. Mas antes vamos mostrar onde vai ficar a caixa d'água aqui dentro. Verdade. Tava esquecendo da caixa d'água. Ó, então, esse maleiro aqui em cima, a gente vai pegar a caixa d'água e vai... Não, é brincadeira. O maleiro é pra guardar as coisas lá, não dá pra... Não dá pra desperdiçar o espaço do maleiro dessa forma. Então, qual foi a nossa ideia? A gente tava pensando muito onde ia colocar essa caixa d'água, porque a gente vê muito o pessoal tendo problemas quando passa em lugar gelado e a caixa d'água fica do lado de fora do veículo, porque acaba congelando a água, congelando o encanamento. E estourando algumas caixas, porque o gelo ele expande, né? Estourando também. E tem outras pessoas também que colocam a caixa d'água na parte de trás da van. Quando constrói aquele... A garaginha. Isso, aquela garagem que põe a cama em cima. Só que como a gente não vai ter isso aqui, a gente tinha que arrumar um jeito de colocar essa caixa d'água em algum lugar que não ocupasse um espaço que a gente fosse utilizar com alguma coisa. Então, qual que foi a nossa ideia? A nossa ideia foi utilizar ela como parede divisória. Então, ela vai ficar aqui, atrás do banco do motorista, né? E já juntando com a parede do banheiro. E ela já vai formar uma parede divisória aqui. Ou seja, um espaço atrás do banco que seria como um espaço morto, na verdade, né? Inicialmente a gente pensou muito o que nós colocaríamos ali. De repente um armarinho, né? Um armarinho, mas aí a caixa d'água acho que foi a melhor opção. Melhor opção, cara. Porque a caixa d'água já vai ficar aqui. Ó. A caixa d'água aqui. A gente vai economizar com a parte hidráulica, porque o encanamento pro chuveiro já vai sair aqui do lado. A caixa d'água já tá aqui. A bomba d'água já vai ficar embaixo aqui da caixa d'água, onde está meu pé. Então a bomba d'água já vai ficar ali. Fiação já vai passar tudo aqui perto dela. O boiler de água, aquecedor de água, já vai ficar aqui em cima dela. Ou seja, tudo ficou próximo da caixa d'água. A única coisa que a gente vai ter que fazer é levar a mangueira da pia ali pro outro lado. Então a da pia não vai ter jeito, a gente vai passar por baixo do carro e vai para lá. Mas é só uma mangueirinha também. Então ficou tudo concentrado num lugarzinho só, vai ficar bem legal. Ou seja, ela vai fazer uma das paredes e a nossa torre elétrica vai fazer a outra parede aqui do outro lado. Então a torre elétrica tem mais ou menos o tamanho da caixa d'água também.
Deixa eu ver aqui se dá pra simular aqui. Não vai caber aqui. Mas a torre elétrica vai ficar aqui, vai, vamos supor. Onde tá a caixa d'água, mais pra frente. E vai acabar sobrando pra gente aqui. Vai sobrar pra gente um corredorzinho aqui de passagem, né? Pra cabine. Então deu perfeito, deu certinho a ideia. Agora é só começar a colocar tudo no lugar, né? Construir tudo. A gente vai fazer uma gavetinha de madeira pra colocar ela. Um suportezinho de madeira, né? Ah tá, e pra abastecer ela também, a furação vai ser por aqui, na coluna do carro. Então, lá pelo lado de fora do carro, a gente já vai conseguir abastecer a nossa caixa aqui também. Então ficou tudo perfeito. Chegou uma partezinha delicada agora do projeto, que vai ser a parte de cortar na lataria para colocar a janela aqui. Essa parte dá um pouco de medo, porque não pode errar. deu ruim. Deu ruim, já era. Tem volta, cara. Não. Vamos lá. Seu lado direito, baixa um pouquinho de nada. Tenta você se abaixar para eu ver só a moldura. Baixa mais um pouquinho todo. Sobe um pouquinho de nada o seu lado do coração. Me ajuda aqui, pô. Um pouquinho. Aí. Foi. Deixa paradinho, não mexe mais nunca na sua vida. Cortar pra dentro tá tudo bem, porque depois dá pra só lixar e dar o tamanho certo, né? Ficou bom. Tá retinho. Aqui, ó. Olha como tá reto. 2 dedos, 2 dedos. Agora pegar a fita, né? Não tem que passar a fita crepe em volta? Não, depois que cortar só. É quando for pôr o PU. Vou furar com Eu achava que era pra não enfarinhar. Furar com a furadeira. E aí a gente corta. E aí quando for colar a janela, aí a gente passa a fita aqui do lado. Nos vídeos que eu vejo já pode estar aqui fita quando corta. Cortando a janela, não sei como que é. É porque se a gente já põe a fita também. Tô bem. O que você fez? Eita. Se errar, vai ter que mudar o tamanho da janela. Vamos lá. Vamos pra cima. Não temos uma janela ainda, mas já temos o buraco da janela já. Você cortou bem cortadinho. Ficou bom mesmo, hein? Da hora. Tentou dar uma desviadinha aqui, mas deu pra trazer pro... Por causa da coluninha aqui, né? Deu uma travada. Deu pra trazer pro prumo de novo. Deu. Aí ficou bom. Top demais. Vamos tentar encaixar a janela agora pra ver se a gente vai precisar fazer mais algum ajustezinho aqui. E se não, a gente já tá com o PU e cola a janela já e acabou. Espera até amanhã pra secar. Show de bola. Da hora. Tico-tico foi bem. Foi, muito bem. Vamos ver agora se a furação deu certo. Quer tentar encaixar? Ai. Faltou um pedacinho em algum lugar. Quer ir lá dentro pra você ver? Uhum. Vê por dentro, eu seguro aqui. Aqui. Você quer abrir? E você quer? Abre. Acho que já foi. Aí. Deixa eu ver. Ó, mas ó, tá vendo? Tem umas partes que não chegou até a marcação que a gente tinha feito com lápis. Então agora eu vou aproximar toda a marcação. Que aí acho que dá certinho. Com a lixadeira. Sim. Tá vendo? Tá perfeito embaixo. Em cima que precisa tirar um pouco. Só. Ótimo. Aí a janela já entra. Tá.
tudo. Todo? Toda. Perfeitinho? Vê? Tudo. Firme? Firminha. Posso soltar? Pode. Temos uma janela? Temos uma janela. Fecha. Ih! Meu, outra cara. Que lindo que ficou. Você não percebeu, não? Não, eu quero ver. Nossa, da hora. Dá outra cara mesmo. Dá né? outra cara. Como pode? Casinha. E nem precisa ser tão grande. Esse tamanho tá perfeito. Muito da hora. Vamos tirar ela? Aí. A gente vai passar a fita pra não melecar tudo de PU aqui quando for colar a janela. Opa. Não sei se dá pra ver aí, mas nós pintamos a janela de preto fosco pra combinar, né, com toda a pintura do carro. Brilhante tava bonito, mas pra ornar fica melhor Um fosco. todo fosco. Ficou bem mais bonito. A ideia aqui primeiro é passar uma camadinha fina de PU. Fazer um fundo, Isso, pra fazer um fundinho pra grudar melhor o outro PU. uma camadinha Da que vem janela. depois. É. E passamos uma camada bem generosa de PU. Agora a gente vai colocar no lugar lá e colocar os grampos. Eu vou lá pra dentro lá já dentro. com os grampos. Tá. Aí você encaixa a janela e eu puxo lá de dentro. Aqui a gente acabou de encaixar a janela. Tá dando apertadinha nos cantos. Isso. Não vazou tanto PU. Só um pouquinho de nada. Mas É. nada que tenha sujado que não, o que não podia. Aí a gente já passa o dedo aí e deixa tudo o acabamento bonitinho. E aí por hoje vai ser só essa, né, amor? É, hoje vai ser essa. Amanhã, se a gente conseguir, a gente coloca as outras duas. Sim. Mas é que a gente tem que utilizar esses grampos Os aqui. grampos. Então tem que esperar secar essa. Amanhã, no caso, a gente corta as outras duas. É, mas só consegue colocar uma. São. Quanto tempo aí pra deixar secando? Ah, um dia. 24 horas já é o suficiente. Eu vou colocar mais um grampinho só por segurança. Precaução. Bom, a gente vai tirar aqui na fita pra ver como é que ficou por baixo, porque parece que o PU conseguiu passar por baixo da fita aqui em alguns pontos. Mas os grampos só amanhã mesmo. Fez muita caquinha. Deu uma leve cagadinha. Não, se for só isso aqui, tá bom. Ó, aqui mais um pontinho. Um pontinho. Escorreu. Aí tá quase. Mas eu consigo retocar com tinta aí. O lateral ficou bom até. Nossa, aí escorreu bastante. Cagou com força. Olha aqui. Cagada pra mesmo dentro, a cagou gente- sozinho. Mesmo a gente colocando a fita aqui, ó, o PU escorreu por baixo dela. Bom, tá dando pra limpar aqui, hein? Será que a gente... Vejamos. Bom, vamos tentar dar uma Onde o cara tá limpadinha. deitado? Deitou na embalagem. É, tenho pra Aí, mim ó. que dá. Acho que vai dar pra tirar, hein? Pegar uma escovinha seca. Acho que vai dar pra arrumar. Aqui tu cagou também? Aí sim. Mas tu vou O pano tava com silicone e acabou um esbarrando. segundo que eu te deixei sozinho pra tomar um caldo de mocotó. Se você me deixar sozinho, eu pronto. Meu Deus. Vou botar o som. Tampa aí, ó. Aí, dá pra fazer. Tem dois. Agora que a outra janela secou, né? A gente esperou 24 horas.
Então depois de 24 horas já pode tirar, né? Porque o PU já tá seco, porém 48 horas se você for andar com o veículo. Como Não, no nosso caso. a van vai ficar parada, então a gente vai poder já tirar os grampos daquela e já colocar a próxima janela. Então a próxima a gente vai colocar bem no fundo. Isso. Ó, ela fica bem no... Isso, certinho. E aqui, ó. Segura pra eu ver se a outra tá de acordo. Seguro, vai lá. Ela tem que ficar bem no cantinho aqui, ó, fazendo um contorno. Um tipo pra cima. Aí. Onde é que tem um neném, mãe? Onde que tem um neném? Agora entrou. Ficou com uma folguinha. Entrou perfeito, ainda ficou com a folguinha, né? Sim. Deixar bem centralizado agora. Então vamos colar já, né? Melhor. Partiu o PU. Finalizamos a janelinha. Naquela ali já tiramos, ela não afastou nada, ficou muito boa. E agora é esperar até amanhã essa daqui secar. Secando essa, nós já podemos colocar a do banheiro. Deixa eu mostrar por dentro para vocês. Olha aí como é que fica os grampos segurando, né? Aí tem mais uma camada de PU por dentro também. Assim como na outra janela aqui, ó. Então o PU ele segura tanto por dentro aqui quanto pelo lado de fora lá. E essa aqui vai ser a nossa visão do mundo. Aqui que a gente vai enxergar muita paisagem bonita por aí. E daqui também, dessa janelinha pequenininha aqui. Isso aí, mais uma janelinha secou, né, não Thor? E agora a gente vai ter que movimentar a nossa van um pouquinho para frente para a gente conseguir fazer a janela do banheiro, porque a janela do banheiro vai ali do outro lado. Então, vamos ver, será que ela vai funcionar? Faz tempo que eu não ligo ela, mas a bichinha é boa de partida, viu? Nunca deixou na mão, não. Vamos ver. Nosso chaveirinho do One Piece. Tá dando um alarme. Aí. Vamos lá. Aquecedor. Tem que aquecer uns segundinhos antes de dar partida. Aqueceu. Vamos ver se ela dá partida agora. Fazia muito tempo já que
nossa janelinha do banheiro. Essa já ficou perfeita já. Na terceira janela a gente já pegou as manhas. Ele já falou pra gente comprar mais uma janela só porque a gente pegou a manha agora. E caçar algum buraco. Se bem, amor, que tem aquelas redondinhas dos gatos pra colocar lá no fundo ainda. Redondinhas. Né? A gente quer colocar aqui, ó. Como aqui vai ter o lugar dos gatos aqui no canto, a gente quer colocar duas janelinhas aqui, dois vidrinhos redondos pra eles poderem, né, enxergar o rolê também. Tá. Aplicando o PU na terceira e última janela. Quer que eu viro ela? Não. Aí, tá bom. A quantidade de PU que a gente utilizou até agora foram 2 bastões desse daí para colar 3 janelas. A gente tá no segundo bastão e ainda tem uma quantidade boa. E ainda tem, né? Tem que saber. Ou seja, acho que se fizer bem direitinho não gasta tanto PU assim, não. E pode encaixar já. Última janela. É, última janela. Aê! Apertou? Uhum. Não passou muito PU pro lado de cá dessa vez, não. Não, porque essa a medida foi bem perfeitinha, né? Essa ficou perfeita mesmo. Então, pera aí, rapidinho. Então é isso. Última janela. Finalmente, né, amor? Terminamos. Finalmente, agora... E agora a gente já pode começar a colocar o 3TC. Exatamente, iniciar o isolamento. É. Ele tá aqui já no plástico esperando já um tempão e acabou atrasando um pouquinho. Mas agora vai dar certo. A gente vai começar a colocar no teto. Tinha que já tá com as janelas no lugar, porque aí a gente recorta o 3TC bonitinho, né? Já em volta das janelas. A gente já tem uma noção também do quanto a gente vai ter que colocar nas outras partes. E é isso. Próximo vídeo já colocando 3TC. E eu tô empolgado para ver qual vai ser o resultado, né? Depois da gente isolar tudo. A questão do calor aqui dentro do carro aqui. Vai ser bem legal. Exato. Instalar essas janelas deu outra vida para o projeto. Agora a van finalmente está começando a ter cara de casa, e não só um furgão antigo de carga. Aos poucos, cada corte e cada vedação nos deixa mais perto da nossa liberdade na estrada. Mas e você? Também teria coragem de sair cortando tudo ou chamaria um profissional? E no próximo vídeo, o desafio é outro: acabar de vez com o calor insuportável dentro do vagalume. E agora aqui está 41 graus aqui dentro da van. Vamos começar o isolamento térmico com o material que já foi utilizado pela NASA. Não esquece de se inscrever para não perder a continuação de toda essa montagem.